Aqui estamos reunidos. Queridos, nós estamos na 5ª semana da campanha Desatando o Nó pela Fé. Amém? 5ª semana da campanha. Meu irmão, depois que iniciou essa campanha, tanta coisa já aconteceu. É ou não é? Cada campanha que a gente inicia aqui, uma guerra. Mas está aí uma coisa que Deus tem nos garantido, é vitória. Amém? Amém? Porque nós aprendemos na presença do Senhor a nos superar, a superarmos as dificuldades, não é? A superarmos os espíritos malignos, a superarmos as contrariedades do mal, porque é o Senhor que nos capacita a isso. Amém? Diga assim, não é pela minha força. Diga, é pela força do Senhor. Amém, queridos? Então é pela força do Senhor que a gente prevalece, que a gente continua de pé e que nós vamos dar grandes testemunhos aqui, queridos. Eu creio que nós iremos dar grandes testemunhos e isso ficará marcado na nossa vida e na vida do ouvinte também, porque o testemunho gera fé em outros corações. Amém? Em nome de Jesus? Diga assim, o nó vai desatar. Diga assim, mas vai desatar mesmo. Diga assim, vai desatar até o nó cego. Amém? Em nome de Jesus? Glórias a Deus. Meu querido, minha querida, estaremos mencionando aqui a palavra do Senhor nessa hora, meditando nessa palavra, porque é essa palavra que vai fazer a diferença. Amém? Porque é na palavra do Senhor que a gente encontra entendimento para vencer. É na palavra de Deus. E na palavra de Deus nós temos tudo o que a gente precisa. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Para tudo. Essa é a revelação. Essa é a revelação. Amém? E eu quero nessa hora meditar com você. E o tema da mensagem é: Deus sinaliza a direção. Você pode repetir comigo e diga: Deus sinaliza a direção. Amém, queridos? Amém. Eu gostaria de convidar você nessa hora a ter calma, tá? Porque o Senhor, Ele quer nos ensinar. Eu preciso aprender com Deus, tá? E quantos querem aprender e precisam aprender com Deus também? Amém. Aqui não há ninguém melhor, não há ninguém superior. Aqui todos nós somos iguais. Sim ou não? Sim. Quem come feijão aqui? Quem come farinha aqui? Aleluia. Quem come rapadura aqui? Amém. E eu descobri que com café é uma beleza, queridos. Descobri, eu estou aqui há tantos anos e eu descobri agora que raspando ela, colocando no café, fica gostoso aquele negócio. Então, vivendo e aprendendo, né? Eu era meio assim, tinha umas resistênciazinhas com a rapadura, certo? Mas eu descobri que a rapadura é valendo no café, ó. Dá certo, fica. Se vocês ainda não experimentaram, experimentem, porque fica muito bom. Certo? Tem quem gosta de rapadura com o feijão verde. É ou não é? Fica bom? Eu ainda não experimentei não. Mas dizem que fica muito bom a rapadura com feijão verde. Tem gente que gosta de rapadura com leite. Fica bom? Pois é, eu não sei também ainda. Mas vamos devagar comigo, tá? Que eu estou aprendendo devagar. Amém? Amém. Vai dar certo. Nós somos iguais, queridos. Somos completamente iguais. Iguais em que sentido? Pecadores, de origem do pecado e que precisamos de um Salvador. Amém? Amém. E por nós termos reconhecido isso, é que nós nos reunimos nesse lugar. Porque sabemos a necessidade que temos de um Salvador. E qual é o nosso Salvador? Jesus. Mas foi fraquinho. Qual é o nosso Salvador? Jesus. E Ele é o nosso único, diga único, e suficiente. Insuficiente. Sabe por que único, queridos? Porque não há outro Salvador. E Ele é suficiente para mim. É suficiente para você? Amém. Porque a gente não precisa de outro. Aleluia, Deus. Nós não precisamos criar outro Salvador. Ele é suficiente. E tudo o que Ele fez, queridos, tudo o que o Senhor fez, foi para a nossa vitória e para o nosso bem. Amém. Amém? E se todo dia nós meditarmos na palavra, nós vamos descobrir coisas maravilhosas do Senhor para nós. Tá? Deus sinaliza a direção. Nós vivemos hoje um evangelho, queridos, em que a busca por revelação é muito grande, sim ou não? Eu acredito na revelação.
Eu acredito nos dons. Eu acredito que Deus concede habilidades espirituais ao homem. Eu acredito, porque a palavra de Deus diz isso e eu acredito. Se a palavra de Deus diz, eu creio. Só que nós precisamos parar um pouco, porque nós estamos numa correria frenética por revelação. Quando eu digo nós, eu digo a humanidade. Tem gente que não quer ler a Bíblia. Tem gente que não quer ouvir a mensagem. Tem gente que não quer conhecer as Escrituras. Mas vive correndo de lá para cá, daqui para lá, atrás de revelação. É assim, não é? Nós estamos numa correria frenética por revelação. A palavra do Senhor, ela é a principal revelação para nós. E toda a revelação que é dada nos dias de hoje, por intermédio de um homem e de uma mulher de Deus, precisa estar sendo confirmada pelas Escrituras. Amém. O problema é que as pessoas não conhecem, no geral, não conhecem as Escrituras. E tudo que se diz se aceita como profecias. Tudo que se fala, por não haver um conhecimento adequado, não há uma confirmação se aquilo veio de Deus ou não. E existem muitos casos de pessoas sofrerem, tá? Sérios danos por não saber identificar se aquela revelação veio de Deus ou não. O que eu quero te dizer nessa noite, queridos, com essa mensagem, é que Deus, ele sinaliza para nós o caminho que a gente precisa trilhar, tá? Veja bem, nós temos hoje na modernidade, tá, várias formas de ajuda para a gente chegar aonde a gente quer, sim ou não? A gente tem placas indicativas hoje para a gente chegar onde a gente quer? Por exemplo, se eu quiser sair hoje daqui, tá? Sair daqui, da onde nós estamos aqui, de Fortaleza, e eu quiser chegar lá em Belém do Pará, tá? Vou ter muita dificuldade, sim ou não? Porque vai ter uma placazinha indicando, não é? Nas BRs, Belém do Pará, tantos quilômetros, sim ou não? Sim. E aí mais na frente a placa vai indicar Belém do Pará, entrada direita, sim ou não? Sim. Quem está entendendo, queridos? Amém. Que para onde nós quisermos ir hoje, nós vamos ter um recurso de ajuda para chegar no nosso destino. Aonde eu quero ir, aonde você quer ir, tá? Nós temos mapas que vão nos auxiliar também na nossa rota, sim ou não? E nós vamos até poder escolher a melhor rota, não é? O caminho mais fácil de chegar, o caminho mais econômico, o caminho, não é, que vai levar menos tempo. Nós temos hoje bússolas que nos orientam a direção. E se eu quero ir para o norte, a bússola vai mostrar qual é a direção do norte, sim ou não? Sim. Sim. Hoje nós temos, não é, o que há de mais moderno, o bom e velho GPS. Eu não sei o que significa GPS. Eu ainda não fui pesquisar o significado dessa sigla. Eu sei que é um aparelhinho, certo? Muito legal, que você diz da onde você está, você coloca lá e digita onde você está, e aí você coloca lá para onde você quer ir, e ele vai dar todas as coordenadas. Tem até uma moça lá falando, dobre à direita, dobre à esquerda, certo? De vez em quando não funciona. Eu usei um bichinho desse para ir lá para o Pará, e aí teve uma moça que falou lá na hora, lá, dobre à direita, e eu olhei para o lado, era só mato, não tinha nada à direita. Mas a gente releva isso aí porque a gente sabe que tem os panes, né? Tem os problemas, certo? A verdade é que nós chegamos até lá, depois de termos errado o caminho e paramos em Picos, depois de 3 horas de viagem. Aí fomos conhecer Picos, né? Aí estava viajando, e Picos, a direção para Picos, que não tem nada a ver, tem uma rotatória. Essa rotatória, nós entramos na rotatória, nós tínhamos que sair na primeira saída e nós saímos na segunda e fomos para Picos. Depois tivemos que voltar mais 3 horas até a rotatória para ir para a direção. Mas nós estávamos passeando, nós estávamos indo para Belém do Pará, né? Foi bom, dormimos em Picos, não foi? Foi.
Acabou que estava ficando de noite, fica dormindo lá em Picos, lá, na pousadinha gostosa. Quando deu 5 horas da manhã, estava saindo de novo, pegando a estrada e chegamos em Belém do Pará. Foi bom, valeu a pena. Eu recomendo, viu? Eu recomendo. E vai dar certo. Por quê, queridos? Porque nós tínhamos ali, tá, uma tranquilidade, uma confiança num aparelho, não é? Que nos mostrava a direção. Nós erramos, na verdade eu errei por falta de atenção, tá? Mas a placa estava indicando Belém para cá e Picos para lá. Mas é porque eu preferia o nome Picos, né? Eu deixei Belém de lado. Mas nós voltamos, deu certo. O que acontece, queridos? Se nós decidirmos ir para algum lugar, nós teremos recursos para chegar. Sim ou não? Sim. A questão toda é, a pergunta que eu não quero calar: qual é o caminho da vitória? Nós poderemos ir para qualquer direção que nós quisermos. Não é verdade? Nós poderemos ir para qualquer lugar que nós escolhermos. Mas eu quero fazer essa pergunta para a igreja: qual é o caminho da vitória? Que direção está a vitória? Quem quer vencer aqui? Amém. Todos nós. Quem tem causas aqui que ainda não venceu? Aleluia. Então nós precisamos aprender qual é a direção, né? Amém. Nós precisamos aprender qual é o caminho a ser trilhado para a gente alcançar a vitória. Eu quero te dizer, queridos, que Deus, Ele é um ser tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que Ele quer nos mostrar a direção da vitória. Aleluia, Senhor. E que Ele pode fazer coisas Glória a Deus. que muitos de nós ainda não entendemos, que é sinalizar para nós qual é a direção da vitória. Muitos crentes ainda não entenderam isso. Porque muitos crentes ainda estão se sacudindo para lá e para cá, querendo adivinhar o caminho da vitória. Ei, o caminho da vitória não se adivinha. O caminho da vitória não se deduz. O caminho da vitória a gente não presume. O caminho da vitória a gente pergunta a Deus e espera Ele dizer. Aleluia. Quem está entendendo até aí? Glória a Deus. Amém. Porque chegar na Messejana é muito fácil. Chegar no Horizonte também. Chegar no Marco é uma beleza. Mas para nós chegarmos à nossa vitória, queridos, nós precisaremos de uma ajuda, e de uma ajuda valendo, sim ou não? Sim, sim. Porque tem muitas pessoas, queridos, que saem dessa vida sem ter alcançado a vitória. Tem muita gente que sai desse mundo sem ter vencido a ponto de glorificar o nome do Senhor. Eu não sei quantos anos você tem, mas todo mundo aqui já sabe o quanto eu tenho. E todo mundo já sabe que eu já vivi a metade da minha história. O que eu quero te dizer é que eu tenho sonhos a serem alcançados e eu quero vencer algumas coisas na minha vida. Ainda. Tá? Porque mesmo depois de velho, a gente sonha. Vocês sabiam que velho também sonha? Sonha, né? Está pensando que sonha só o de José novinho? Não, depois de velho a gente sonha também, irmão. Tá? Caleb tinha 85 anos quando ele sonhou conquistar Hebron. 85 anos, ele tinha mais do que eu. Então eu estou ainda, né, no tempo hábil de sonhar, sim ou não? O Senhor, Ele quer nos levar, nos encaminhar para a vitória. E Deus, Ele vai usar daquilo que você menos imagina para dizer para você, o caminho é esse. Eu quero citar aqui na palavra do Senhor com você, queridos, um momento que Deus guiou o seu povo à vitória. Amém? Amém? Então abra aí a sua Bíblia no livro de Números. Livro de Números. Isso. O livro de Números é o quarto livro do Pentateuco. Tá? É o quarto livro escrito por Moisés. Números. Capítulo de número 9. Livro de Números, capítulo de número 9. Estaremos mencionando a partir do versículo 15.
Números, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 15. Abriu? Olha aqui para mim. Nós vamos nesse momento, queridos, mencionar o texto aonde o povo de Israel já havia se retirado do Egito pela mão milagrosa do Senhor. Quem lembra das pragas do Egito? Deus tira o seu povo do Egito, da escravidão do Egito, conduz esse povo com pés enxutos pelo Mar Vermelho, uma grande obra milagrosa que o Senhor fez. Deus leva esse povo pelo deserto, e pelo deserto Deus dá as leis para esse povo. Deus dá a esse povo, querido, o sustento todos os dias. Deus alimenta e dá água a esse povo todos os dias. O Senhor também oficializa agora, tá, todas as cerimônias sacerdotais, porque Deus manda confeccionar um tabernáculo. Deus dá agora as orientações aos sacerdotes, Deus dá a orientação aos levitas e dá a ordenança ao povo em como o servir. Mas Deus, ele faz algo extraordinário, que é sinalizar para o povo qual é o caminho da vitória. Por quê? Porque essa gente estava no deserto. E veja, não tinha bússola, não tinha placas indicativas, não havia mapa e não havia GPS. Mas o Senhor se encarregou de uma maneira assim, extraordinária, fabulosa e curiosa, de fazer o povo saber qual é a direção da vitória. Porque eles poderiam ficar perambulando pelo deserto, sim ou não? E eles poderiam perecer no deserto, sim ou não? A leitura do texto nos mostra o zelo do Senhor para com o seu povo, para levar o seu povo à vitória. O texto diz assim, Números, capítulo 9, a partir do versículo 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandamento do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandamento do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandamento do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até o amanhã, quando pela manhã a nuvem se erguia. Punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo ela, partiam. Versículo 13 diz: segundo o mandamento do Senhor se acampavam, e segundo o mandamento do Senhor se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Aleluia. Parece uma redundância, né? O texto fica repetindo a mesma coisa, né? Sabe o que o texto está querendo dizer para mim e para você?
que Deus quer nos levar para a vitória. Aleluia. Sabe como Deus guiou esse povo? Com uma nuvem. A nuvem, você sabe que fica bem alta, sim ou não? Sim. Mas havia uma nuvem espiritual de Deus, que ela descia e ficava em cima do tabernáculo. Quando essa nuvem ia subindo para mais alto, o povo já sabia: vamos arrumar essas coisas. Está na hora de se preparar para... Porque a nuvem, quando subia, ela avisava o tempo de caminhar. E o povo começava a juntar suas coisas, desmontar suas tendas, juntar seus pertences e preparar para... Mas o que há de mais fabuloso é que aquele povo ia para onde a nuvem ia. E o povo ficava embaixo da nuvem. Quem está entendendo? Se a nuvem ela se deslocasse para o norte, o povo acompanhava. E a nuvem se movimentava na velocidade da caminhada do povo. E aí a nuvem parava e o povo parava. Aí a nuvem baixava sobre o tabernáculo e o povo sabia: aqui nos acamparemos. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo uma noite só, e pela manhã se levantava e o povo sabia juntar as nossas coisas, porque temos que partir. Você entende o quão grande é o amor de Deus por nós, a ponto dele nos guiar através de uma nuvem? Aleluia, Deus. Você pensa que loucura é essa para aquelas pessoas que não conhecem Deus e não sabem que o nosso Deus nos guia para a vitória? E pensa como tem crente hoje que não sabe disso. Que Deus está disposto a nos guiar para a vitória. O problema é que nós não queremos ouvir Deus. Aleluia, Senhor. É mais fácil ouvir o amigo, é mais fácil ouvir a amiga, é mais fácil ouvir o governo, é mais fácil ouvir a opinião das pessoas que nada sabem de Deus, porque o que tem de gente para dar pitaco nas coisas de Deus, sem conhecer nada, está assim, ó. E nós que somos servos do Senhor, que temos a obrigação de conhecer os sinais de Deus. Queridos, Deus não emitiu uma palavra. Deus fez o povo entender que a vontade dele era seguir a... Quem está entendendo? A grandeza disso. Quem está entendendo que embaixo da nuvem não tem sol quente? Você está entendendo que embaixo da nuvem não tem sol? Deus proveu um guarda-chuva natural para proteger o seu povo do calor do sol, conduzindo o seu povo na direção que Ele tem para nós. E a direção da vitória, queridos. Porque Deus estava conduzindo o seu povo para uma terra que manda leite e mel. Deus estava conduzindo o seu povo para uma terra onde eles iriam estar e ali viveriam felizes na presença do Senhor. Aleluia. Entende que Deus quer nos levar à vitória? Amém. E às vezes a gente é tão cabeça dura, irmão. Pensa como tem crente cabeça de baga, irmão. Tem ou não tem crente cabeça de baga? Tem, irmãos. Está cheio por aí, irmão, de crente cabeça de baga. Que às vezes a vida está indo no rumo direitinho do Senhor, irmão. Aí vai dar ouvido a gente que está tudo errado, tudo bagunçado, e bagunça também a sua própria vida. Nós precisamos conhecer Deus a ponto, queridos, de entendermos os seus sinais para nós. Pensa como Deus sinaliza para nós. E Deus quer nos levar para a vitória. Vocês estão achando que Deus quer nos levar para uma cilada? Será que é essa a vontade de Deus? Levar a gente para uma furada? Não. Deus quer nos levar para Vitória. Então vale a pena seguir Deus, sim ou não? Sim, aleluia. Só que tem uma hora que a gente vai ter que tomar decisão. Porque vai ter hora que a mulher vai querer atrapalhar o marido de seguir o caminho da vitória estabelecida. Vai ter hora que o marido vai querer atrapalhar a mulher na caminhada em obedecer a sinalização do Senhor.
Às vezes é a mãe, às vezes é o pai, às vezes é o patrão, às vezes é o vizinho, às vezes são os amigos. Sim ou não? Sim. É assim ou não é, queridos? É. E aí o que está acontecendo também com muitos crentes? Muitos crentes, porque é parente, segue a vontade do parente e não a sinalização do Senhor. Então nós precisamos parar um pouquinho para saber se nós estamos seguindo a sinalização de Deus ou nós estamos seguindo outros conselhos diferentes. Se é que a gente quer vencer mesmo, viu? Porque para vencer a gente tem que querer. Amém. Tá? E isso eu não estou falando de salvação, eu estou falando de vitória aqui nessa terra. Aleluia. A gente tem que vencer um bocado de coisa aqui nessa terra, sim ou não? Sim. Tem que vencer um bocado de coisa. Amém. E nós precisamos da ajuda de Deus. E Ele quer nos levar para a vitória. Diga, Deus, Deus quer me levar levar para a vitória. a vitória. E quem quer, diga assim, eu quero. Eu quero. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas só vai dar certo se nós obedecermos a sinalização do Senhor. Senhor. Deus proveu uma nuvem para o seu povo no deserto. Mas eu quero citar aqui um outro exemplo. Inclusive, para quem não sabe, a Bíblia fala, a Bíblia menciona da copa, sabia? A Bíblia menciona sobre a copa. Tá? Eu quero abrir esse parênteses, né? Porque nós estamos vivenciando a época da copa, né? E eu quero convidar você a abrir lá em 2 Samuel, capítulo 5 e versículo de número 24. Eu vou pegar o gancho aqui. E a Bíblia também menciona sobre a copa. Tá? 2 Samuel, capítulo 5 e o versículo de número 24. Isso. 2 Samuel, capítulo 5, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 24. Isso. Olha aqui para mim agora. Olha aqui para mim. Deixa eu explicar o contexto para a gente fazer a leitura. Porque se eu não explicar o contexto, não vai entender a leitura. Esse momento, queridos, é um momento que Deus sinaliza a direção para Davi. Havia ali os inimigos que estavam afrontando Davi, que eram os filisteus. E Davi o que fez, queridos? Davi foi perguntar ao Senhor que direção ir, o que fazer. Qual era a palavra que ele tinha para mostrar a direção da vitória. Quem está entendendo o quanto Deus é bom, queridos? Amém. E Ele nunca vai rejeitar os seus filhos na hora que o consultarem. Aleluia. Pensa que nós estamos orando pouco? Nós estamos orando pouco, queridos. Precisamos orar mais. Precisamos falar mais com Deus. Precisamos resolver primeiro com Deus, para depois resolver com os homens. Nós não estamos levando nossas causas para Deus primeiro. E isso, queridos, tem um agravo muito grande. Davi nos mostra o quanto Deus sinaliza a direção e a direção da vitória. Davi consulta Deus e o texto diz assim, que Deus responde a Davi, e Deus responde a Davi, 2 Samuel capítulo 5 e versículo 24 diz, Deus falando a Davi, e há de ser que, ouvindo tu, um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti e ferirá os filisteus. Deixa eu explicar. Aqui fala da copa, mas a copa das amoreiras, tá? O que é a copa das amoreiras? É a parte mais alta, o topo da árvore. Ali está a copa. Normalmente se corta a copa para a árvore não crescer mais. Quem está entendendo? Deus revela para Davi a direção da vitória. Ele diz, fica aí quietinho. Quietinho. Não faça nada. Fica quietinho. Mas quando você começar a ouvir um barulho, um estrondo de uma marcha por cima da copa das amoreiras, aí você sai, se apresse, porque o Senhor saiu na tua frente para desbaratar os filisteus. O que Deus está fazendo, queridos? Dando a sinalização do caminho para a vitória.
E por que Davi vencia suas guerras? Porque ele esperava Deus dizer qual era o caminho para seguir. O problema é que hoje nós somos tão impacientes, mas tão impacientes, que nós tomamos decisões precipitadas. E como diz lá no Rio de Janeiro, dá com os burros na água. Porque não sabemos esperar Deus dar a direção da vitória. Queridos, para analisar, se não é melhor esperar Deus dar a direção, sim ou não? Sim. E por que a gente se precipita? E por que se precipita a fazer empréstimo? E por que se precipita em tirar a cama de debaixo de ti? Que diz lá em Provérbios. Por que tu tirarias a cama de debaixo de ti? Sabe o que a palavra está dizendo? Por que você toma atitudes a ponto de você se prejudicar e não ter nem sossego para dormir? É isso que a Bíblia está dizendo. Por que a gente toma decisões tão precipitadas e a gente fala demais e arruma problema para a gente mesmo? Porque pensa que as pessoas pegam as nossas palavras para usarem contra a gente. Nós somos alvo, queridos. E hoje nós temos toda a tecnologia ao nosso dispor para pesquisa, para investigação da palavra, para a gente poder ter uma palavra expositiva, para a gente poder ter um entendimento perfeito da palavra. E pensa como a gente usa essa tecnologia para tudo, menos para conhecer o agir de Deus na nossa vida. Pensa que cada tempo que passa o homem está mais longe, distante de Deus. Milhares de pessoas dentro da igreja e milhares de pessoas longe de Deus. Irmãos, com tudo que a gente tem hoje, olha, Elias não tinha 1% do que a gente tem hoje. Elias não tinha 1% do que a gente tem hoje. E a gente tem tanta coisa. E a gente não consegue nem fazer uma oraçãozinha para cair uma gotinha de chuva. Quem está entendendo a palavra? Porque a nossa oração é bem aguinha com açúcar mesmo. Bem fraquinho. O Senhor dá a estratégia, o Senhor sinaliza o caminho da vitória. Nós precisamos parar um pouquinho para meditar sobre isso. Muita gente estava esperando as coisas caírem do céu, queridos. E eu já falei aqui o que cai do céu, não já falei? Cai meteoro do céu? Não. Cai. Cai chuva do céu? Cai. Cai raio do céu? Cai. Sim ou não? Sim. Certo. O que cai mais do céu? Cai neve do céu? Cai. Cai gelo do céu? Cai. Sim ou não? Sim. Certo. E eu vou dizer outra coisa que cai do céu. O que cai do céu é demônio. Demônio que cai do céu. E se alguém disser assim, você é um anjo que caiu do céu, levanta a tua mão e repreenda. Porque se alguém dizer, você é uma anja que caiu do céu, tu levanta a sua mão e repreenda. Porque o que cai do céu é demônio, irmão. Não tem esse negócio de anjinho bom que caiu do céu, não. Vocês estão entendendo aí por que a gente entra numas furadas de vez em quando? É. Você é um anjinho. Você é um anjinho. É. Meu Deus do céu, rapaz. Às vezes a gente fica falando assim, né? A gente não sabe o tridente que está segurando bem aqui atrás. Queridos, nós precisamos prestar atenção na sinalização do Senhor para nós. Deus sinaliza todo dia para nós o caminho da vitória. E às vezes a gente fica dando uma de cabeça dura, não querendo aceitar. Se nós considerarmos o Senhor para nos mostrar a direção, nós vamos vencer sempre. Nós vamos vencer sempre, queridos. Os discípulos estavam se preparando para organizar a cerimônia da Páscoa. E perguntaram para Jesus, mestre, como faremos para celebrar a Páscoa? Aí sabe o que Jesus diz? Marcos capítulo 14, versículo 13. O Senhor diz assim, ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Aí sabe o que Jesus diz? Segui-o.
Jesus diz para os 2 discípulos ir à cidade. E ele diz, ó, fica por ali que vai alguém aparecer vindo na direção de vocês, um homem carregando um cântaro de água. E o que Jesus diz para esses discípulos? Olha, Jesus mostrando a direção da vitória. Já havia um lugar preparado. Já havia uma sala preparada para que Jesus pudesse celebrar a Páscoa junto com seus discípulos. Glória a Deus. O que eu quero te dizer, meu querido e minha querida, preste atenção nisso. Se Deus vai usar uma nuvem, eu não sei. Se Ele vai botar soldados de anjos marchando por cima das árvores, eu não sei. Se Ele vai mandar você seguir alguém que está com um cântaro de água nos ombros, eu não sei. O que eu quero te dizer é que se nós tivermos intimidade com o Senhor, nós vamos entender bem direitinho a sinalização dele para nos encaminhar para a vitória. Aleluia, Deus. O problema é que a nossa atenção está fora de Deus a maior parte do tempo. A maior parte do tempo a nossa atenção está fora de Deus. A maior parte do nosso tempo é televisão, irmãos, é smartphone, é tanta coisa, queridos. A maior parte do nosso tempo está fora de Deus. E aí como a gente vai perceber a sinalização dele para dizer assim, meu filho, o caminho é por aqui. Siga esse caminho. Minha filha, o caminho é esse. Siga esse caminho. Quem está entendendo a palavra? Amém, Senhor. O Senhor tem o seu meio para falar. E Ele vai falar com cada um ao seu jeito, de forma que a gente entenda. De forma que a gente compreenda. E isso acontece o tempo todo. Aqui comigo, queridos. Acontece o tempo todo. Porque eu pergunto, Senhor, qual é a palavra? Senhor, o que tu espera da igreja? Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, o que eu tenho... Qual é o meu comportamento? E Deus às vezes deixa eu preparar uma palavra. Eu preparo a palavra. Acho a palavra bacana, bonita. E Deus deixa. E aí eu venho aqui e não falo nada daquilo que foi preparado. Deus faz de outra forma. Porque é Ele dando a direção. E aí nós temos que fazer uma escolha. Ou a gente vai pelo que a nossa cabeça quer, ou a gente faz aquilo que Deus está mandando a gente fazer, porque é a direção da vitória. Quem está entendendo? Amém. Amém. O Senhor quer nos levar à vitória. O Senhor quer nos encaminhar para termos sucesso. E o tempo todo nós precisamos estar com a nossa mente voltada para o Senhor e perguntar, é isso que eu devo fazer? É desse jeito que eu devo me comportar? É dessa maneira que eu tenho que me portar? Porque o Senhor Ele vai falar conosco, queridos. E nós seremos uma igreja vitoriosa. Quem está entendendo a palavra? Amém. Aleluia. Se nós confiarmos no Senhor e pedirmos a Ele direção e sinalização para a vitória, Ele vai nos dar. Aleluia. E Ele não vai nos deixar enganados. Ele vai nos guiar e nós vamos cantar o hino da vitória. Aleluia, Deus. Eu quero te dizer nessa noite, meu querido e minha querida, fale com Deus. Peça a direção do Senhor. Confie na direção que Deus te der. Mas um segredo que eu tenho para te contar: feche o bico. Porque a gente fala demais. A gente fala demais. Deus quer ter segredo com o seu povo. Deus quer revelar coisas sobrenaturais para o seu povo. Ele quer ter segredo comigo. Mas eu quero perguntar para você: você é confiável? Será que eu sou confiável? Deus, Ele quer confiar coisas a nós. Será que a gente vai guardar no coração o segredo? Ou a gente vai dar palhinha nos dentes e falar para todo mundo o segredo que Deus quer nos dar? Quem está entendendo? Que Elias guardava segredos com o Senhor. Que Eliseu guardava segredos com o Senhor. Que Moisés guardava segredos com Deus. Que José guardava segredos com o Senhor. Quem está entendendo que os profetas do passado guardavam segredos com o Pai? Quem entende que Jesus viveu nessa terra e ia subir ao monte para orar em secreto, que ele guardava segredo com o Pai?
Nós precisamos ser pessoas confiáveis, aonde Deus olhe para nós, revele para nós o sobrenatural e a gente possa guardar segredo. Aí sim, nós vamos ver o sobrenatural acontecer e Deus vai nos mostrar o caminho da... Quem está entendendo a palavra? Amém. Essa palavra é dura. Mas eu quero que em nome de Jesus, quem está perdido deixe de estar. Quem está desesperado sem direção deixe de estar. E que se não sabe a direção, não vá para lugar nenhum, fique parado. Ore e espere o Senhor sinalizar a direção. Amém, queridos? Amém. Agora, pastor, quanto tempo eu vou ficar parado? Você pode ficar parado um dia, pode ficar parado um mês, pode ficar parado 6 meses, pode ficar parado 6 anos, não sei. Só o Senhor vai dizer a hora, tá, em que você tem que levantar o seu acampamento e marchar. Mas quando Ele disser, a vitória será garantida. Amém, queridos? Receba essa palavra no teu coração nessa noite. Em nome do Senhor Jesus.